Paz Aí do você Senhor, meu me irmão. diz se está chegando o som e a imagem boa aí, tá? Tá Tá, ótimo, seu pastor. pastor. Tá. Graças Tá a faltando Deus. sua tela. Então, nós vamos agora iniciar nossa aula. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o SETAD. Nós estamos estudando profetas maiores, né? E nós vamos continuar hoje a nossa aula aqui, estudando com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir, os capítulos de 14 a 16, com a graça de Deus. Nós estamos agora nesse texto caminhando para, infelizmente, o exílio. O profeta Jeremias foi muito usado por Deus para anunciar a palavra e chamar o povo ao retorno a Deus. Mas, infelizmente, o povo se tornou impenitente. O povo endureceu seu coração e o juízo de Deus agora é inevitável. E aí, antes de começar a nossa aula, eu queria fazer uma enquete para que você responda depois da nossa aula. A enquete é a seguinte: nossa próxima disciplina será a famosa escatologia. Então, nós estaremos estudando a escatologia bíblica. E a pergunta é: os alunos que aqui sempre participaram das decisões e sempre hão de participar, eles querem uma aula profunda, com muito conteúdo, abordando todas as etapas da escatologia, vendo a distinção entre escatologia realizada, escatologia consumada, vendo a distinção entre escatologia individual e escatologia geral, vendo de forma profunda, sem levar em conta a questão da extensão do conteúdo ou do tempo, sem levar em conta a questão do conteúdo ou do tempo, mas aplicando o nosso coração a uma investigação profunda do que ensina a escatologia bíblica dentro da teologia. Qual a nossa abordagem teológica? Então, se você quer uma escatologia profunda, com uma vasta extensão de abordagens, com muito conteúdo e demandando algum tempo, ou número 2, se você quer uma escatologia mais rápida, mais objetiva, clara, então, não é agora não, vocês vão colocar depois aí, certo? Sabendo que escatologia é algo que demanda muito estudo e muito tempo.
mas esse estudo vai ser mais para mim, né? E vocês vão se banquetear. Então, após a aula, você coloca aí a sua opção. Número 1, se for profunda e extensiva, sabendo que nós vamos demandar tempo e conteúdo. Ninguém estuda teologia escatológica de forma profunda, né, como eu tento fazer aqui, da noite para o dia, nem com pouco conteúdo. Então, número 1, escatologia abrangente, aprofundada. Número 2, uma escatologia mais rápida, fundamental, as partes importantes da nossa escatologia. Então, ela será mais rápida. Então, fica aí a decisão para os alunos. Depois do curso, depois da aula, você deixa aí a sua alternativa. Escatologia, próxima disciplina. Enquete. Opção escatologia aprofundada, demandando tempo e conteúdo. Número 2, escatologia mais objetiva, com menos tempo e menos conteúdo. Então, coloque aí o seu desejo em estudar. Mas eu gostaria de ouvir, de ver a opinião de todos os alunos do curso. Quero agradecer aqui aqueles alunos que já pagaram a mensalidade, aqueles que têm pago a mensalidade em dia. Eu tenho dependido inteiramente de Deus. E não tem sido assim fácil. Não do lado de Deus, mas do meu. Então, houve dias de eu não ter aí um tostão na conta. Assim, um centavo tinha, mas R$ 1 não tinha. Então, eu levei a Deus e Deus abençoou. Né? Então, houve pessoas que foram tocadas por Deus e pagaram até antes. Então, eu agradeço. E aqueles que não podem pagar, vocês me conhecem. Eu quero ajudar. Agora, só não dá. É para entrar mês e sair mês. E a pessoa nem sequer dá uma satisfação. Diz, ô, professor. E eu prefiro que me chamem de professor. Por quê? Porque aqui é isso que eu sou. Porque senão o pessoal vai pensar que não é um curso, uma aula, mas uma pregação. Eu espero que eu esteja sendo compreendido. Então, aqueles que não podem pagar, que estão em dificuldade financeira, é claro que eu vou compreender e vou tentar ajudar. E agradecer a todos vocês. E ano que vem, a segunda coisa, nós estaremos formando mais uma turma. A turma aí do Fabiano para frente, essa turma que entrou depois. Então, nós estaremos formando nesse curso, que é um curso destinado a obreiros. Eu já disse desde o começo, não é, nunca foi e talvez nunca será um curso destinado a formar pessoas pelo MEC. Nunca foi esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é formar obreiros, formar homens e mulheres para atuarem no reino de Deus. Então, sem mais delongas, vamos agora para a nossa aula de hoje. E depois, não esqueça de deixar lá a sua opinião, a sua opção. E aqueles que estão vendo pelo YouTube, não esqueça de clicar no sininho, clicar gostei. E, se você não é inscrito, se inscreva no canal e fazer um comentário lá presente. Fulano de tal, presente. E eu vou abrir o coração com vocês. Eu preciso de 1.000 pessoas. Não vai pensar que que estou pedindo 1.000 pessoas com R$ 1.000. Não, nada disso. Eu preciso de 1.000 pessoas no canal como inscritos.
eu pretendo monetizar o canal, né? Mas só é possível monetizar quando se tem 1.000 pessoas. Há muitos canais que têm milhares, com um conteúdo não tão bom. Então, eu conto com a sua divulgação, que você possa divulgar, que você possa se inscrever os filhos, parentes, né? E me ajudar aí a chegar no mínimo a 1.000 pessoas. E o seu like, dizendo que gostou, isso diz para o pessoal da plataforma do YouTube, o algoritmo, que você gosta, que esse conteúdo interessa, que é bom para você. Então, quando você diz isso, eles clicam mais. Então, se você puder se fazer comentários, deixar o seu like lá, o gostei, o joinha, assim, a mãozinha assim, e clicar no sininho, para que o YouTube veja a importância desse canal. E também, claro, eu possa ter uma outra fonte de renda, para não ficar nesse aperreio sempre. Então, sem mais delongas agora, vamos. Então, conto com vocês. Vamos agora para a nossa aula de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em tua presença neste momento, rogando a tua bênção, a tua misericórdia e a tua proteção, a iluminação do teu Espírito, a compreensão da tua palavra, para que eu possa ensinar com graça e para que todos nós possamos aprender debaixo da tua graça e aprender de ti, em nome de Jesus. Então agora Jeremias vai falar da seca que veio sobre Judá. E ele vê nesta seca terrível, ou numa série de secas, tá, que acontecem, algo como a mão do Senhor vindo em juízo contra Judá. E aí ele vai falar dessa seca, porque a seca era uma das consequências era a maldição da lei por quebra da aliança. Era uma das consequências. Então Jeremias vai falar a respeito da seca. Ele diz: Judá chora e suas portas estão enfraquecidas. Até mesmo os juízes, aqueles que tomavam conta, aqueles que eram encarregados da lei, do juízo, eles estão enfraquecidos. Seus habitantes se sentam de luto no chão, e o clamor de Jerusalém vai subir. Então tem muita gente morrendo. A seca vem castigando sem piedade. E aí ele diz assim: agora o que vai acontecer na cidade? É uma seca que está açoitando a vida dentro e fora de Jerusalém. Desculpa, a garganta está boa, não. Esse final de semana eu peguei 2 vezes. Então diz assim: os nobres mandam os seus servos buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Até a água dos reservatórios está acabando. Voltam com seus cântaros vazios, ficam frustrados e decepcionados e cobrir a cabeça no mundo antigo era algo terrível, é porque algo terrível tinha acontecido. É porque uma calamidade
É como aconteceu uma calamidade no Rio Grande do Sul, e aí o prefeito declara estado de calamidade pública. Então, cobrir a cabeça naquela época era sinal de uma grande calamidade. E aí agora vai para o campo. Os lavradores ficam frustrados, cobrem a cabeça, porque o solo está ressecado pela falta de chuva na terra. Eu até coloquei aqui para vocês que eu vou mandar isso aqui para vocês no material. Aqui uma seca terrível. Vindo sobre a terra. E é o que está acontecendo em Judá. E aí aqui eu coloquei na Palestina como é a situação. Então, aqui em abril, até abril, nós temos as primeiras chuvas, por isso eu coloquei verde. Em outubro, nós temos as últimas chuvas, por isso eu coloquei verde. Mas entre abril, entre maio e setembro, existe essa estiagem terrível. Existe essa falta de chuva terrível. E aí está todo mundo orando para que a chuva venha. E aqui não está vindo. Então, o que, que acontece agora? Pastor, Oi. esse clima, assim, até parecido com o nosso, Isso. ele envolve todo Israel, porque a parte do norte tem um monte lá que neve, né? Ou é Uhum. mais ali pelo sul, pelo centro? Geralmente em todo Israel, mas existe, como o Jair falou também, espaços onde a seca não é tão severa. Nós temos o Monte Hermon, alguns montes, em Jerusalém chega até a nevar em dezembro, mas quando a seca é muito forte, muito acentuada, então aí prejudica a todos, prejudica a todos, porque, como já isso falou tão maravilhosamente, o que acontece? Muitas das chuvas que tem em Israel, elas descem, elas vêm para os montes, ali ficam como uma espécie de reservatório, e elas vão descendo. É tanto que os rios secam. Nós vimos isso quando Jesus conta a parábola dos dois construtores, que eles vão fazer uma casa na rocha, uma casa na areia, e ali é no leito do rio. Então, aquele rio chega a secar em desse tempo de estiagem. Agora, no tempo de seca como essa, aí a coisa complica. Mas o que acontece? Quando sai, quando vem esse tipo de seca, então prejudica a todos, porque até o monte não tem água. Nós sabemos que para ter neve precisa ter, para ter água, para ter neve precisa ter água. Então não é assim tanto como nos vales, mas dependendo. Entendi, pastor. Tranquilo. Eu estava pensando nessa situação hoje, pastor, só acredito. Não ouvi as notícias, mas eu estava pensando sobre geografia e clima. Nós temos o mesmo espírito. Nós andamos nessa luta aí. Pois até a corça do campo abandona sua cria recém-nascida. A corça era considerada, a seca é tão grande, que até os animais estão sendo prejudicados. A corça era considerada o animal mais carinhoso para com as suas crias, para com os seus filhotes. Mas a seca aqui é tão forte que até a corça ela abandona a cria que ela tanto ama. Aí diz assim, por que não há capim?
E aí ele vai falar dos jumentos. Né? Os jumentos ficam nas colinas farejando o vento. Os jumentos se tornam parecidos com chacais, com urubus. E o urubu, o chacal, ele fareja o vento, ele tenta sentir o cheiro de comida, mesmo que seja podre. E o profeta diz que em seus dias o jumento selvagem, ele está farejando o vento, como um chacal. Mas o que acontece? O jumento aqui, ele colocou duas, uma nessa metáfora. O profeta colocou a corça porque ela ama os filhos. Então a seca está sendo tão extrema que a corça, com todo o amor e cuidado pelos filhos, se vê obrigada a abandoná-los porque não há capim. É ela ou o filhote. E o jumento, por ser o animal mais resistente do mundo oriental em relação à seca, em relação a situações adversas, ele agora fareja o vento para ver se encontra algo que coma. Mas os olhos se enfraquecem porque não há comida. Então, já coloquei aqui. Pessoal, façam como Jailson. Pergunte. Não, não fique só ouvindo. E aí agora, do 14 do 7 ao 9, vai haver confissão de pecado e arrependimento. Então, a grande questão aqui é quem está fazendo essa confissão. Então, existem 3 opções e eu vou ficar com a terceira. Primeira é que o povo está confessando seu pecado, se arrependendo, mas um arrependimento fingido. Número 2 é que Jeremias estaria substituindo o povo, colocando-se no lugar do povo em oração. Então, essa oração seria feita por Jeremias. Número 3 diz esta interpretação, que é a que eu vou adotar. Ela ensina que tanto o povo quanto Jeremias estão orando, mas que, infelizmente, por não ser uma atitude vinda do coração, mas por causa da aflição da seca, Deus não ouve esse povo, nem a Jeremias. Então diz assim: visto que nossos pecados nos acusam, age por causa do teu nome, ó Senhor, porque nossas rebeldias são muitas, temos pecado contra ti. Então, como eu já disse, existem aqueles que dizem que Jeremias está se colocando aqui em favor do povo, confessando os pecados do povo. Outros dizem que esse texto é uma confissão do próprio povo, um arrependimento, só que um arrependimento e uma confissão insincera, passageira, só aquele tipo de medo que a gente tem quando o mal nos sobrevém. E aí ele diz assim, nessa oração, nessa confissão, ó esperança de Israel. Deus é a esperança de Israel, que nos salva no tempo da angústia, porque és como um estrangeiro na terra e como um viajante que fica apenas uma noite. Lembre sempre que eu estou seguindo aqui a Bíblia do século XXI. A tradução é muito interessante, é muito boa, como vocês estão vendo, essa versão das Escrituras. Então o profeta agora vai ver Deus como viajante. E está pelo país, mas que não se interessa, porque aquele não é o país dele. Então ele diz assim: porque és como estrangeiro na terra e como viajante que fica apenas uma noite. Então, para Jeremias ou para o povo,
Deus está agindo como um viajante que não mostra, não demonstra nenhum interesse pela terra, pelo bem de Judá. Aqui nós já vamos preparando os nossos corações, porque Jeremias, ele está entrando numa crise espiritual. Ele não suporta a dor, a perseguição, o isolamento, a falta de resposta para as orações, o ódio do povo, o ódio da família. Então, Jeremias está entrando em crise como qualquer ser humano. E aí ele diz, olha, Senhor, será que tu estás só passando pela terra como um viajante, que não te interessas por nós? Porque age como um homem surpreendido. Ele diz, por que só age como um homem que foi surpreendido? Que não esperava e que aconteceu o que o Senhor não queria. Será que o Senhor foi surpreendido pelo mal, pela calamidade? Como um guerreiro que não pode livrar? Será que Deus está impotente? Então agora esse temor, essa confusão, essa crise espiritual vai assolar o profeta. Aí ele diz assim, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandone. Então, o profeta e o povo estão agora alarmados, com medo, não entenderam mais nada. Agora a situação ficou horrível. Todo o mal que está vindo parece não ser inerente com o cuidado de Deus, com a bondade de Deus, com o amor de Deus. E aí começa a vir uma confusão, uma crise espiritual. Será que Deus, ele foi apanhado de surpresa com essa calamidade? Será que Deus agora é aquele valente, aquele guerreiro, mas que não pode socorrer, não pode salvar, não pode intervir? Ou Deus será como um estrangeiro que está apenas de passagem, mas não demonstra interesse, não tem interesse, ali não é sua terra? Então são perguntas que estão agora como uma nuvem negra na cabeça do profeta e muito mais do povo. E aí o que acontece? A resposta do Senhor. Assim diz o Senhor. Esse povo está perguntando acerca deste povo. Eles gostam de vaguear e não detêm os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará das suas iniquidades e castigará os seus pecados. Porque o Senhor não aceita esse povo. Porque esse povo não detém os seus pés. Porque esse povo gosta de estar sempre vagueando. Esse povo está sempre com os ídolos. Esse povo, assim que tiver oportunidade, vai vaguear. Ele não vai segurar o pé. E eles vão subir os altos, eles vão procurar os deuses dos pagãos. Não é uma conversão sincera. Então Deus está respondendo, olha, Jeremias, esse povo é assim. Por isso, Jeremias, eu já decretei o castigo, o juízo. Deus sabe que esse povo não vai ouvir, que esse povo cada dia hostiliza mais Jeremias, cada dia esse povo se torna mais rebelde, cada dia esse povo acha que está sofrendo uma injustiça. Então Deus sabe que a única maneira
de transformar esse povo é através do cativeiro, da purificação, onde Deus vai tirar a escória, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é impuro, e Deus vai restaurar o remanescente. Aí, assim, disse-me ainda o Senhor, não intercedas pelo bem deste povo. Não interceda. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Então o povo agora vai fazer cultos. Vai ao templo. Vai ter um momento onde o povo vai buscar, mas essa busca não é uma volta do coração para Deus. Essa busca é simplesmente uma tentativa de usar Deus como instrumento a seu favor. De usar o poder de Deus para aliviar a seca e seus males, para mandar chuva, para que depois eles vão agradecer a Baal. Então, Deus examina o coração deste povo e percebe que eles estão buscando a Deus, mas buscando a Deus não porque reconhecem seu estado espiritual, mas por conta da aflição presente. Eles não, volto a dizer, eles não estão buscando a Deus por conta da sua condição espiritual, de perceberem, de verem o mal em si, mas simplesmente para serem socorridos na hora da aflição e depois pegam os seus pezinhos e vão na direção de Baal. Ainda que ofereçam holocaustos, ofertas de cereais, não me agradarem deles. Esse povo estava cultuando, estava indo ao templo, estava oferecendo sacrifícios, tendo os dias de jejum, aumentando ainda, fazendo toda uma liturgia religiosa, mas que não passava de algo externo, algo que não tinha nada a ver com o seu interior, com o seu coração. Pelo contrário, eu os destruirei. E aí vem 4 juízos. Como Deus percebeu que aquilo não é uma volta sincera, mas apenas alguém que está querendo passar a perna em Deus, alguém que está dizendo assim, ó, nos socorre, e depois nós vamos buscar os outros deuses. Aí diz, pelo contrário, eu vou destruir esse povo, mesmo eles estando oferecendo culto. Então isso serve de lição para nós, que nós podemos estar indo para a igreja, nós podemos estar cantando, pregando, mas não estamos de coração íntegro diante de Deus e voltado para Ele, e sinceramente desejosos de mudança de vida. Ele diz, eu os destruirei. Ele vai usar 4 instrumentos. A espada, a fome e pela peste. Aí vem a guerra, vem a fome e vem a peste. Então agora vem a espada com Nabucodonosor, vem depois da espada, vem agora, depois da guerra, vem a fome, onde muita gente vai morrer. E, em consequência dos feridos, dos animais atraídos pelos corpos estendidos no chão, pela quantidade de sangue derramado, e esse contexto de fome, de doenças, de guerra, o que acontece? Vai ter uma grande quantidade de peste, de doenças de todas as formas. Então, vem aí um período negro, terrível, na história do povo de Deus. E aí o que acontece?
agora Deus vai julgar aqueles que foram empecilho, foram instrumentos para levar o povo ao engano, os falsos profetas. Deus se lembra deles e do que eles disseram, né? Enquanto Jeremias anunciava a verdade, e aqui não há indicação de outros profetas, como nos dias de Elias, e Jeremias nunca diz a Deus, Senhor, eu estou só. Nesse sentido de dizer, por que o Senhor não levantou outros? Por que o Senhor não deixou só? Então agora existe o julgamento dos falsos profetas. Então eu disse, Senhor, Deus, os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem passareis pela fome. Pelo contrário, eu vos darei paz duradoura neste lugar. Então havia um grande contraste entre a mensagem de Jeremias e a mensagem dos falsos profetas. Não é de admirar que hoje nós temos mensagens diametralmente opostas. Mensagens de pessoas que têm compromisso com Deus e mensagens de pessoas que têm compromisso com os homens e querem agradá-los. Então, os falsos profetas, como é comum, eles só pregam coisa boa. Eles dizem, olha, vocês não verão a guerra, vocês não passarão fome, como Jeremias está dizendo. Jeremias está dizendo, vem a guerra, vem a espada, vem a fome, vem a morte. Mas, pelo contrário, eu vos darei paz neste lugar. Então, o povo, ele escolheu, adivinha quem? Que mensagem, que profecia o povo aceitou? É da nossa natureza querer ouvir, atentar pelo que nos agrada, para aquilo que nos beneficia. Nós somos seres que buscamos o nosso benefício a toda hora. Então, se uma mensagem não mostra nenhum ganho, nenhum benefício material, nós não damos muita bola para ela. Ela não tem atrativos para nós. A mensagem de Jeremias era uma mensagem de transformação de caráter, de transformação de coração, era uma mensagem interior, era uma mensagem de santidade. Isso não atraiu o povo. Esse tipo de mensagem não chama pecador, não agrada pecador. Mas a mensagem daquele povo era, vocês não verão espada, vocês não, que negócio de passar fome. Pelo contrário, vocês vão ter paz nesse lugar. E o povo ouviu aquilo que lhes interessava e em detrimento da verdade, como sempre acontece. E disse-me o Senhor. Nós vimos agora a diferença entre as mensagens, as profecias. Os profetas profetizam mentira em meu nome. Deus agora desmascara. Eles não estão profetizando por mim. Eles estão profetizando em meu nome, mas mentem. Não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem lhes falei. Jeremias agora faz uma forte denúncia contra os falsos profetas. Eles vos profetizam visão falsa, que é adivinhação. Eles não estão tendo realmente uma profecia, eles estão fazendo a adivinhação, eles são como os pagãos, que faziam adivinhação através de fígado de aves, de voo da coruja e dessas coisas aí. Coisas inúteis e o engano do seu coração. Esses profetas não foram enviados por Deus. Portanto, conclusiva, assim diz o Senhor acerca dos falsos profetas que profetizam em meu nome sem que eu os tenha mandado. E dizem,
Nesta terra não haverá nem espada, nem fome. Estes profetas que negam isso e contradizem a mensagem de Jeremias, que estão servindo de instrumento nas mãos do diabo, esses profetas serão destruídos pela espada e pela fome. Isso que eles negaram, eles vão colher. Eles vão ser os primeiros alvos da calamidade que está por vir. Eles vão ser alvo da espada e, consequentemente, da fome. E o povo a quem eles profetizam será jogado nas ruas de Jerusalém por causa da fome, da espada, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres e seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Deus está dizendo, olha, quando a Babilônia vier, os profetas serão mortos, mas não somente os falsos profetas. O povo será morto. Mas aí tem uma coisa terrível. É que esse povo, de tanta morte, de tanto cadáver, não será sepultado. Os judeus não terão tempo. Estarão correndo para salvar sua vida. Os que escaparem. Os pagãos não estarão nem aí. Eles ficarão felizes com o morticínio. E o judeu, que era a coisa mais abominável para o judeu, ficar insepulto, ficar sobre a terra sem ter um sepultamento digno. Então, estes homens vão ficar com o juízo de Deus, os que ensinam o erro, e aqueles que acompanham o erro. E aí, você que vai me ouvir, não sei por que caminho, tenha cuidado que não somente quem erra, não somente quem ensina o erro, mas quem opta, quem escolhe o erro, porque ele é agradável, porque está preocupado mais com as coisas exteriores do que com as interiores, estes também sofrerão. Estes também serão alvos do juízo de Deus. Então ele diz, esse povo vai ficar sobre a terra, insepulto, sem ser sepultado. Traduzindo, para quem não sabe o que é insepulto, é ficar sem uma sepultura decente, é ficar jogado na vala ali da terra. Portanto, tu lhes dirás estas palavras, que os meus olhos não parem de derramar lágrimas, noite e dia, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida com um ferimento mortal. Então agora, tanto o profeta como Deus estão sentindo a dor desse povo que não se arrepende, desse povo que não se volta para Deus, desse povo que tem uma ferida incurável pelo arrependimento. Desse povo que cada dia se mostra mais reticente, resistente, penitente, e que só há um meio, é o juízo, é a Babilônia, é a mortandade, é o sofrimento, é o desterro. E aí ele diz, ele está vendo ali como que já está tudo acontecendo, a destruição. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos pela espada. Se entro na cidade, vejo os debilitados pela fome. Então, a gente tem que entender que os babilônios, eles vieram em sucessivas levas. Eles eram como as ondas do mar batendo na pedra. Eles vinham e faziam o destroço. E aí, o que acontece? O profeta disse, eu saio, eu vejo gente que não tem a proteção das muralhas abatida, morta. Há cadáveres por todos os lados.
Mas que eu entro na cidade, onde ainda tem muros, eu vejo gente que está abatida, que está desidratada, desnutrida pela fome, gente que parece zumbi. Aí ele diz: o profeta e o sacerdote percorrem a terra e nada entendem. Agora, aqueles profetas estão olhando pela terra, estão andando, mas eles não entenderam nada, nem antes, nem depois. Esses profetas e esses sacerdotes que diziam: paz, vocês não terão guerras. Agora que eles estão vendo o mal, que eles estão vendo a guerra, eles agora ficam perplexos. Eles agora não entendem. Eles caminham pela terra e estão tentando vender a sua mensagem, lucrar mesmo em meio à desgraça, mas aí não há mais ninguém para ouvi-los, não há mais ninguém com dinheiro para comprar, não há ninguém para aplaudir seus discursos que só afetavam e massageavam o ego das pessoas e que diziam o que elas queriam ouvir. Aqueles que ouviram estes homens pereceram. E aí diz o seguinte: agora há um lamento, há uma dor, há um uivo, há um grito, há um coração que sangra. Até água. E aí o profeta vai fazer algumas perguntas. E o povo: por acaso rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste sem que haja possibilidade de cura para nós? Essa é a grande pergunta. Não tem cura. Por que aconteceu isso? O povo ainda não entendeu. Não entendeu uma série de pregações, como iria entender o juízo? Não ouviu o chamado de Deus, como iria compreender a vontade de Deus? Aí eles dizem: aguardamos a paz, mas não chegou bem algum. E o tempo da cura, mas o que veio foi o Nabucodonosor, foi o pavor. Aí ele disse assim: ah, Senhor, reconhecemos a nossa maldade, a iniquidade de nossos pais, pois temos pecado contra ti. Então veja que sempre que a maldade vem, existe uma espécie de conversão forçada. Esse é o grande problema da tribulação. É porque ela é capaz de fazer com que as pessoas se convertam, mesmo que esta conversão não seja genuína. E aí acaba atrapalhando. Porque as pessoas pensam: eu voltei para Deus. É igual hoje, eu fui para a igreja, mas por que eu estou indo à igreja e a coisa não está andando, e a coisa não está dando certo? Porque aquela conversão não era uma conversão de coração, mas uma conversão de ocasião. Porque, vou repetir, o Ian gosta dessas coisas, frases de Gilberto Rebouças. Aquela conversão não era de coração, mas de ocasião. Quando a ocasião melhorasse, a conversão deles também ia para o outro lado. Aí ele diz: não nos despreze por causa do teu nome, não tragas vergonha sobre o trono da tua glória, lembra-te e não quebres a tua aliança conosco. Aí agora há um pedido, mas agora é tarde. Agora é tarde. O juízo já está decretado. O diagnóstico já foi feito. Não tem outro caminho
a não ser o juízo. Esse povo, eu aperto. Eles fingem se voltar para mim. Mas assim que eu alivio a mão, eles voltam a ser o que sempre foram. E aí ele diz assim, por acaso existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Lembre-se que o contexto é daquela seca terrível. Ou podem os céus por si mesmos produzir chuvas? Não é somente tu, ó Senhor, nosso Deus, portanto esperamos em ti, pois tem feito todas essas coisas. Então o povo reconhecia que aquela calamidade era um juízo divino contra os seus pecados. Mas não assim, o povo se arrependia apenas provisoriamente, apesar de reconhecer. E aí o que acontece? Não tem mais jeito. Esse falso arrependimento foi o último, Deus não aguenta mais. O meio de curar esse povo já está decretado. A resposta à oração é levá-los para o cativeiro. Não é que Deus não esteja respondendo as orações de Jeremias, mas ele está respondendo da maneira certa, não em livrar o povo, mas em levar o povo ao cativeiro. Então, no capítulo 15, vai falar que o juízo é inevitável. Não adianta o povo orar, não adianta Jeremias orar, porque o povo não pretende mudar. O cenário vai enfeiar, vai ficar pior. Então, o único meio de transformar esse povo é pelo juízo. E aí o capítulo 15 Pastor, começa. Oi? eu vou fazer uma pergunta antes do senhor começar o 15. Pode mesmo. Ainda bem que tem o Jair aí. Esse conflito aí de Jeremias, né? Porque a gente tem medo de ter conflito, porque acha que está desviado, né? Uhum. Os crentes é assim, pastor. Acho que não pode ter esse tipo de coisa. Mas, assim, Deus entende, né? O que passa na cabeça dele, Deus assim entende. como entende o que passa na nossa cabeça. É. E Jair é crente. Pessoal, faça com o Jair, pergunte. Coloque, faça suas colocações. Mostre que você está entendendo o negócio. O que acontece? Você está do lado do Senhor. Deus chega e diz: olha, você é meu servo, profeta. Eu te escolhi. E aí você começa a pregar e o povo começa a rejeitar e o povo não quer. E você começa a pensar: Deus, estou pregando a tua palavra. Isso acontece muito hoje. Isso acontece muito com gente que quer ser crente de verdade. E aí vem a perseguição, vem o ódio, até da própria família, dos parentes, do povo da sua cidade. Vem o isolamento, vem a angústia pelo povo, a dor, porque ama o povo, porque todo verdadeiro servo de Deus, ele ama, independente daquele povo ter aceitado ou não, ter se convertido ou não, ele gosta. Ele não está ali querendo ver o mal daqueles a quem ele prega. E aí ele ora, ele intercede. Né? Nós podemos ver Deus dizendo, não ore. Nós poderíamos traduzir assim, não continue orando. A ideia é que Jeremias estava sempre orando, sempre intercedendo, sempre que podia. E Deus está dizendo, Jeremias, basta. Jeremias. Então, o que acontece? Chega um momento, principalmente o momento da invasão, o momento onde ele vê tanta destruição, tanta maldade, e ele não vê Deus agindo como ele queria. Deus vai agir do jeito dele. Nós sempre queremos que Deus haja do nosso jeito. E aí Deus não vai agir, Deus escolheu, Deus percebeu que aquele povo só tem um jeito, é cativeiro. Então o que acontece? Jeremias entra em crise espiritual. E ele vai falar bobagem.
ele vai dizer coisas que Deus vai repreendê-lo por conta disso. E vai chamá-lo a uma conversão. É como se Deus dissesse a Jeremias, até você passou para o lado do inimigo, até você passou para o lado desses réprobos, dessas reprobo, é uma pessoa reprovada. E aqui eu estou tentando traduzir as palavras difíceis. Então vamos lá. Deus abençoe, Jesus. Então ele diz agora, o Senhor, porém, adversativo, estava orando para Deus atender, para Deus socorrer, né? O povo está orando, mas a resposta de Deus vai noutra direção. E disse, ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Lembra de 2 homens que intercederam pelo povo de Israel e Deus atendeu. Um foi Moisés, quando ele clama e diz, Senhor, não destrua esse povo. O Senhor diz, tá bom. Não destruirei. O segundo foi Samuel, que intercedeu pelo povo e Deus ouviu. E Deus disse, olha, o negócio agora está tão sério, porque qual era a diferença? É que nos dias de Moisés, o povo deu ouvidos a Moisés. E agora Moisés podia orar. É que nos dias de Samuel, o povo também deu ouvidos a Samuel, e agora Samuel podia orar. Mas nos dias de Jeremias, ninguém deu ouvidos. Então Deus disse, olha, mesmo que esses 2 aqui estivessem diante de mim, eu não atenderia. Por quê? Porque já está decretado. Porque o meio de purificar, a maneira de Deus ouvir, vai ser outra. Aí ele disse, manda-os embora da minha presença, ou seja, vão para a Babilônia. Que eles saiam. E quando te perguntarem para onde iremos, a ideia é que o povo foi da casa do profeta para fazer perguntas. E o profeta disse, olha, Deus disse que vocês têm que ir embora. Vocês têm que sair. O tempo de vocês virem atrás de resposta não é agora. Era antes. Agora a porta fechou. E aí Deus diz, olha, esse povo vai bater na tua porta. Esse povo vai chegar para você. Esse povo vai te procurar para saber por que isso aconteceu. Eles não entendem. E quando te perguntarem para onde iremos, as profecias estão se cumprindo, porque Jeremias é um profeta que só vai ser crido lá no cativeiro. Tu lhes dirá, assim diz o Senhor, os destinados à morte irão para a morte. Sim, ele diz, olha, o destino já está traçado. Tem muita gente que vai morrer. Morrer de fome. Morrer de peste. Os destinados à espada, aqueles que vão cair, tombar por mão do inimigo. Então tem os que vão morrer por causa das pestes, por causa do sítio, do cerco. Os destinados à fome, para a fome. Então quem vai morrer de fome, não lute, não vá perder seu tempo procurando comida. Na hora que a fome bater, saiba de uma coisa, era isso que eu queria evitar. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. A desgraça maior para o judeu era ser lançado em terra estranha, mulheres serem estupradas, vendidas como escravas, se tornarem amantes no cativeiro. Então, olha, vai ter gente que vai morrer pela doença, vai ter gente que vai morrer na guerra, vai ter gente que vai morrer pela fome e vai ter gente que vai para o cativeiro. É triste. Aquele povo que estava acostumado com a mensagem sempre que agradava o seu coração,
Aquele povo que buscava ouvir não a voz de Deus, mas, na verdade, o seu coração respondendo. Aquele povo que queria que os profetas dissessem apenas o que eles queriam ouvir, iam ter que agora ouvir essa dura mensagem. Aquele povo que estava batendo na porta de Jeremias para ver se Deus dava um jeitinho de tirá-los da tormenta. Jeremias diz: olha, a onda veio e levou vocês com a tormenta. E vocês vão morrer de vários jeitos. Mas aquilo que vocês acham mais desgraçado vai ser a melhor alternativa, que é o cativeiro. Aí ele diz assim: pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor. Assim diz o Senhor: com a espada para matar, a guerra vinha, cães para dilacerar, aves dos céus e animais selvagens para devorar e destruir. Ele diz espada, cães, aves e animais selvagens. 4. A espada, através da guerra, iria matar muita gente. Como eu já disse, ficariam prostrados, insepultos, não sepultados. Mais uma vez, insepulto. E, pessoal, estou dizendo isso porque já vi pessoas aqui que comentaram para mim que tem horas que elas não entendem nem as palavras que a gente diz. Então, eu sempre dou uma ajuda. Pessoas que não foram sepultadas, estas pessoas vão ficar sobre a terra. Mas vai ser pior. Vai vir o cão, aqueles animais imundos. O cão da Palestina é um animal imundo que anda em matilha e que eles comem tudo que é podre. Então, esses cães vão ter ali um banquete. É por isso que sempre as profecias apocalípticas, elas falam de animais, de aves, chamadas para o banquete. Então, agora tem um banquete ali de gente morta, vai ter um banquete de gente morta por ocasião da invasão. E depois que eles morrerem, ficarem ali insepultos, já que não tem ninguém para sepultá-los, então eles vão passar pela maior vergonha, que é ser devorado pelos cães, comido pelas aves e por animais selvagens. Tudo que um judeu não queria ouvir. Então é bom que a gente ouça a palavra de Deus enquanto é tempo. Aí diz assim: farei com que sejam objeto de horror perante todos os reinos da terra. Agora eles vão ser, todas as pessoas vão ouvir do juízo vindo sobre eles, do que a Babilônia com seus comandados fez a este povo, de como a Babilônia pegou pesado. E aí ele vai dizer: por causa de Manassés, filho de Ezequias. Vocês lembram que Manassés foi o rei malvado, perverso, que introduziu o culto a Moloque e ofereceu crianças. E aí ele diz: olha, por causa desse Manassés, está aqui o culto a Moloque. Era um culto terrível, de pessoas oferecendo crianças. Está dando para ver aí, pessoal? Crianças. E aqui nós temos o fogo. Era um Deus louco. E os pais, Manassés colocou seus filhos. E o lugar dessa adoração passou a se chamar o Vale de Inom, ou Vale de Rinom, ou o Vale do Gemido dos Meninos, que mais tarde foi amaldiçoado e transformado no que o grego chama de Geena. Geena. Então, Deus está dizendo: olha, vocês não gostam de matar crianças, vocês não gostam de praticar o mal, vocês não se bandearam para o lado de Manassés, vocês não fizeram essa abominação. Agora a conta chegou. Agora a conta chegou. E aí vem a hora da calamidade. No capítulo 16 vai haver a hora da
calamidade. A hora de Jerusalém. E aí eu coloquei aqui também, para que vocês possam ver. Eu espero que ajude. Então, aqui vai chegar a deportação, chegou a hora. Então, a deportação para a Babilônia, ela vai ocorrer de 3 vezes. Primeiro, em 605 a.C., 605, 606. Depois, em 598, e aí eu botei de preto, quando vai acontecer a queda em 586 a.C. E aí vai acontecer isso aqui. As muralhas destruídas, a cidade incendiada. Tá dando para ver direito aí, pessoal? E o povo, os povos que estavam sendo levados para a Babilônia. Tá dando para ver, pessoal? Tá, pastor. Sim ou não? Sim. Obrigado. Então, vamos lá. Então, agora vem um momento triste, um momento que nunca aconteceu igual. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Quem se entristecerá será por ti? Quem sairá do seu caminho para perguntar por ti? Quem vai ser o teu socorro na hora da destruição? Quem se importa contigo? Ninguém. Ninguém vai poder socorrer Jerusalém, Judá, na hora da maior aflição. E é assim que acontece. Na hora da nossa grande dor, na hora da grande aflição, aqueles que nós pensamos que iam nos socorrer, aquela pessoa que pensa que é cheia de amigo, aquela pessoa que acha que ela é super importante, como Israel e Judá, vão descobrir que não tinha tanta importância. Aliás, que não tinha importância. Que o único que dava-lhes importância, eles haviam rejeitado. Aí assim, tu me rejeitaste, diz o Senhor, e retrocedeste. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de mostrar compaixão. Essa é uma das passagens mais tristes da Bíblia. É quando Deus diz, olha, eu cansei de me compadecer de vocês e depois vocês voltam para a mesma vida. Eu cansei dessa história de eu estar sempre livrando vocês, socorrendo vocês o tempo inteiro, o tempo do reino dividido. Vocês estão voltando para mim quando a calamidade vem, o meu coração bom, eu me compadeço, tu dou livramento, ouço os meus servos, ajo na direção do benefício de vocês, mas agora eu cansei. Agora eu cansei de fazer isso. Vocês não mudam. Aí ele diz, eu os espalharei como a pá nas portas das cidades da terra. A pá naquela época era o tributo. E ele vai jogar esse povo ao vento. Assim como se jogava o feno, as cascas. E o vento levava, ele vai jogar Israel ao vento. Deixei-os sem filhos, destruir meu povo. Mas não desistiram dos seus caminhos. É um povo sem jeito. Digo, não resolve.
castigo até então conhecido, não, só o castigo desconhecido. Aí ele diz, as suas viúvas têm se multiplicado mais do que a areia dos mares. É morte que não acaba mais. É destruição. As viúvas que sobraram são poucas. Mas em comparação com os maridos mortos, são inúmeros, parecem a areia do mar. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre eles, até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz que de repente caíssem sobre ela angústia e terrores. Aí a pergunta que sai aqui é, de quem o profeta está falando? Das mães literais? Ou ele está usando uma figura para falar dos filhos de Jerusalém? Então Jerusalém seria a mãe. Eu creio que as duas. Eu creio que Jerusalém, seus filhos, ela é a mãe que está sendo desfilhada, está perdendo seus filhos, e também as mães estão perdendo seus filhos para a guerra, para a peste, para a fome. E aí ele diz assim, fiz que de repente caísse sobre ela a angústia e terrores. A mulher que dava à luz 7 filhos se enfraqueceu. Sua vida se esvai, o sol se pôs para ela enquanto era dia. Naquela época, ter 7 filhos, ter muitos filhos, era uma bênção. Então aqui nós vamos pela vertente de Jerusalém como mãe e também a mãe natural. Então aquela cidade que tinha muitos filhos, agora não terá mais. Aquela mãe que tinha 7 filhos, agora ela vai sofrer, porque aquilo que lhe era motivo de gratidão a Deus, de orgulho, de satisfação, foi-se. Pereceu. E pereceu rápido, pereceu logo, pereceu imediatamente. Aí assim, ela se confundiu e envergonhou-se. Entregarei a espada aos seus sobreviventes, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. E agora o povo vai a caminho da Babilônia. Agora não tem jeito. Agora está aqui a dor, a humilhação, o desespero. A coisa pior, no meu entender, a falta de significado. Passaram a vida inteira pensando que jamais iriam sair, que isso jamais iria acontecer, que eram servos de Deus e que Deus os protegeria, mas agora a vida não tem sentido. Cadê Deus? Porque Deus não atuou. Porque o que os profetas disseram não se cumpriu. Tem muita gente que no dia da calamidade vai sentir assim, e tem gente que passa por isso. Que na hora da tribulação, da aflição, da angústia sem igual, a pessoa entra nesta crise e se torna incapaz de ver que Deus não é o culpado. E se torna alguém assim, e aí, nosso Deus não pôde com os babilônios? O Bel e o Marduk são maiores do que o nosso Deus, e aí vem toda uma crise de alma, de coração, que é infinitamente maior do que qualquer fome, do que qualquer escravidão. É sentir-se abandonado, é sentir-se sem rumo, é sentir-se sem ninguém, é sentir-se que o certo virou errado, o errado virou certo, que o pagão é que tem, que ser pagão é que é bom, e que ser temente a Deus não é. Mesmo que a pessoa não seja, como era o caso de Judá. Então imagine agora o que passava na cabeça dessas pessoas. Era feliz quem tinha morrido. E aí agora vem a queixa do profeta.
profeta vai agir semelhante a Jó. É dor demais. Ele pregava, mas não queria que aquilo acontecesse. Ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? É mais ou menos como Jó diz, porque eu nasci, pois sou homem de conflitos e desavenças com toda a terra. Ele diz, por causa das minhas profecias, todos brigam comigo. Todos conflitam comigo. Eu sou homem de conflitos e desavenças em toda a terra. Ninguém gosta de mim. Por causa de ser fiel à pregação verdadeira, segundo Deus, para onde eu vou, eu sou hostilizado. Hostilizado é quando a pessoa é maltratada, insultada, tratada de forma grosseira. Nunca lhes emprestei, nem eles me emprestaram. Todavia, cada um deles me amaldiçoou. Então era comum a pessoa amaldiçoar alguém que tinha emprestado e não tinha pago, tinha tomado emprestado, não tinha pago. Mas ele está dizendo o seguinte: eles me amaldiçoam sem motivo. O motivo da maldição é que eu tenho pregado a verdade. Então você que quer pregar a verdade, saiba que você não vai viver de aplausos, de reconhecimento, mas que, como Jeremias, talvez seja abandonado por todos, hostilizado por todos, perseguido. E aí ele diz assim: eles me amaldiçoam. O Senhor disse: eu te fortaleci para o bem, e farei que o inimigo te procure no tempo da calamidade, no tempo da angústia. Deus de Jeremias, você lembra que eu disse? Eles vão te procurar. Que na hora que a coisa ficar apertada, na hora que vier a aflição, a desgraça, eles vão bater a tua porta. Aí ele diz assim: pode alguém quebrar o ferro do norte e o bronze? É uma pergunta. No hebraico, tá assim: pode alguém quebrar o ferro com o ferro? Ou seja, ainda bem que vocês entram com a parte financeira, vocês pagam, e eu entro com a parte de buscar respostas. Então, vocês pagam para que eu possa ensiná-los, e eu procuro atender a isso, e não deixar vocês sem ensinamento. Não há nenhum seminário, abre aspas, não há nenhum seminário onde você veja as matérias como aqui, fecha aspas. Então, o que é isso? Deus está dizendo: olha, você tem um ferro, teu exército. Mas será que você pode enfrentar o ferro que vem do norte com esse exército? Você pode enfrentar esse ferro, essa força, esse poderoso exército, com o exército que você tem? Pode alguém quebrar? Você vai quebrar? Entregarei gratuitamente as tuas riquezas e os teus tesouros para serem saqueados. E isso por causa de todos os teus pecados em todo o teu território. Se vocês lembram, não por dar que a garganta está horrível, lá em Isaías, termina Isaías com o rei recebendo uma comitiva babilônica e mostrando a ele todos os tesouros. E o profeta diz: você agiu mal. Não era para ter mostrado a ele seus tesouros, porque mais tarde ele vem buscar. Isso é um conselho para nós: não fique aparecendo, não fique se mostrando, porque aí o bandido vem. Aí ele diz: eu vou entregar. E farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conhece. Você vai ser servo, escravo. Porque o fogo da minha ira se acendeu e arderá contra vós.
Está aqui o motivo. Vocês me provocaram a ira. A incredulidade de vocês provocou a minha ira. Ó Senhor, tu me conheces. Lembra-te de mim. Visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa da tua paciência. Agora nós vamos ver a crise de Jeremias. Jailson, ainda está por aí, Jailson? Não, pastor, estou ouvindo aqui, viu? Amém. A crise se acentuando. A coisa agora vai ficar terrível, Jailson. Jeremias está agora preocupado, vem do mal, vem da maldade, a queda de Jerusalém. E aí ele diz assim, lembre-se sempre, a história dos profetas é uma história que vê o futuro, vê o presente, se retorna para o passado. Então é difícil a gente colocar uma cronologia certa. Por causa dessas, e tem que estar muito atento para ver quando ele vai na frente, quando ele se antecipa algo que ainda vai acontecer. Então ele diz assim, não permitas que eu pereça por causa da tua paciência. O profeta está começando a dizer ao Senhor, o Senhor tem sido paciente com eles, e agora pode ser que o Senhor tenha tanta paciência que eu venha a perecer durante esse tempo. Sabe que por tua causa tenho sofrido afronta. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Ou seja, quando o Senhor falou, eu abracei. Eu fui diferente deles, eu ouvi. Aí ele diz assim, para mim, o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor dos Exércitos. Aí ele diz assim, não me sentei na roda dos que se divertem, nem me regozijei com eles. Ele disse, olha assim, sempre estive isolado. Não fui lá. Agora Jeremias está falando daquilo que lhe incomoda, que lhe preocupa, que lhe assusta, da crise, daquilo que está no seu coração. Ele está colocando diante de Deus. Aí ele diz, sentei-me a sós sob as tuas mãos. Não estava lá com eles. Eles tinham motivo para estar triste, mas não estavam. E eu estava. Aí ele diz, pois me enchestes de tua indignação, porque a minha dor dura para sempre, porque o meu sofrimento é incurável e grave. Tu és para mim como um ribeiro seco, cujas águas são inconstantes. Jeremias agora vai dizer uma coisa que ele não deveria ter dito. Como muitas vezes nós dizemos. Existem traduções que diz como um riacho ilusório, um ribeiro ilusório. E o que era um ribeiro ilusório? O que era um ribeiro seco? Era aquele ribeiro na Palestina que você olhava e ele não durava o ano todo. Ele era fruto da chuva nos montes e essas águas desciam e regavam a terra. Mas eram ribeiros que você, ora, chegava lá e tinha muita água, mas na hora da seca, que era a hora mais necessária, lembre-se que o contexto é que a seca, você ia nesses ribeiros e eles não existiam mais. Eles haviam secado. E Jeremias agora diz, Senhor, será que tu és para mim como um ribeiro que na hora que eu mais precisei, fui procurar o Senhor e o Senhor não estava? Será que o Senhor foi uma ilusão para mim? Foi alguém que me desamparou no momento mais cruel da minha vida? Então veja que Jeremias está indo por um caminho de amargura.
de incompreensão da realidade que para ele tinha sido revelada, mas que era dura demais até para ele. É como se agora ele estivesse passando para o lado dos ímpios. Aí o que acontece? Deus agora chama Jeremias para voltar. Jeremias, volta para mim. Jeremias, você está do lado desse povo, você está agindo como se fosse eles. Jeremias, esse povo aí está pensando que eu faltei. Esse povo está pensando que eu sou um riacho, que na hora mais importante eu faltei, e eles não sabem que eu faltei e o motivo pelo qual eu não agi do jeito que eles queriam, porque Deus agiu. Porque o cativeiro era a única maneira de cura, era a resposta à oração. Não era uma punição por punir, era uma punição pedagógica, uma punição com um fim, com um objetivo de trazer esse povo com ódio da idolatria, povo que abominava a idolatria. Então Jeremias está se desgarrando, Jeremias está começando a pensar igual o povo, Jeremias está sendo afetado por tanta luta, tanta dor. Nós vamos ver que Moisés foi assim. E Deus diz, Moisés, sobe. Eu vi a terra, mas você não vai entrar. Portanto, assim diz o Senhor. Se te arrependeres, então te restaurarei para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil. Em algumas traduções tem se apartares o vil do precioso. Então, se Jeremias soubesse distinguir agora entre o que ele falou agora, que era o vil, e o precioso, que eram as palavras de Deus, ele podia servir a Deus. Se ele tivesse essa capacidade de compreensão, essa capacidade de apreensão, de entender a palavra de Deus, e de confiar nele, de saber que por mais dura que seja a atitude de Deus, que por mais sangue que seja derramado, porque muita gente cai nessa hora. Quando acha que Deus pegou pesado, que Deus é um Deus vingador, que Deus é um Deus com coração irado sem motivo. Pessoas que querem assimilar e abarcar Deus e compreendê-lo, enquadrá-lo. Aí assim, eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Deus de Jeremias, cuidado. Quantas vezes o ser humano vai tentar ajudar alguém e acaba caindo no mesmo erro. Se você fizer isso, ele diz assim, eu te colocarei contra este povo com forte muralha de bronze. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te salvar e te livrar, diz o Senhor. Eu te livrarei das mãos dos homens ímpios e te resgatarei das garras dos cruéis. Deus está dizendo, Jeremias, aquilo que você tanto teme. Aquilo que está mexendo com você, se você voltar para mim, se você não passar para o lado deles, eles é que tem que vir para você. Não você ir para lá. Aí sim, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Então, na semana que vem nós vamos entrar, eu tentei dar o capítulo 16, mas já está muito tarde aqui. Não vou colocar vocês por mim, eu continuaria, mas eu sei que muita gente aí já está cansado de ouvir. Então, Deus abençoe. Alguma pergunta, pessoal? Não, pastor. A paz do Senhor Jesus. Então, fiquem com Deus. Eu vou parar por conta da hora. E não esqueçam de marcar a opção. Próxima disciplina, escatologia. E aí, você vai responder
como nós devemos estudar a escatologia. Se for de forma profunda, você coloca forma profunda, abrangente e com muito tempo. Se você quer de uma forma mais simples, mais objetiva, não tão profunda, você coloca 2. Então, profunda, 1. Não tão profunda, 2. Então, coloque aí. E quando você vier aqui, você que não está aqui na aula, ou você que está, por favor, se você ainda não é inscrito, me ajude. Né? Eu não estou precisando. Né? Eu estou desesperado mesmo. Brincadeiras à parte. Então, você vem aqui e você se matricula aqui. Inscreva-se. Você se inscreve. Aí você clica aqui no sininho. Você clica aqui no sininho. E aqui embaixo, no vídeo, você clica aqui no like, no gostei, na mãozinha. E aqui, não esqueça de deixar seu comentário, como o Leandro deixou aqui. Ó. Leandro Barbosa, aula excelente. Aí eu peço a vocês que chamem. Não é que eu tenha vergonha de ser pastor, não. Eu sou pastor. Mas é porque aqui nós estamos numa disciplina, num curso de educação teológica. Então é melhor chamar de professor. Então você bota aqui o seu nome e o seu comentário. Então são 3 coisas. Aqui no sininho, aí assim que eu posto a aula, ela imediatamente aparece aí no seu celular. O aviso. Tem aula nova. E quando você dá o like aqui, você vai estar me ajudando a que o YouTube entenda, o algoritmo, ele entenda que isso aqui está sendo avaliado como algo que você gosta. Então vai aparecer mais. E aqui o seu comentário. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva e me ajude. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e eu peço as orações.